Beleza. Alexandre, brigadão por estar participando da BREC. Fica à vontade para se apresentar, eu prefiro que o palestrante faça isso. Perfeito. Né? Cara, pode mandar ver. Brigadão mesmo pela participação. Eu que agradeço, meu caro. Você sabe que eu faço extrema questão, né? Esse ano aqui foi um ano atípico para todos nós, né? Pois é. Infelizmente online. E eu, particularmente, esse ano eu fiquei fora de conferências, eu já te contei isso, né? Basicamente foram 2 ou 3 só, mas como eu já tinha te dito antes, a BREC eu faço enorme questão mesmo, então assim, para mim como sempre é uma satisfação enorme e você sabe disso. Então assim, essa minha apresentação é uma apresentação assim, tranquila, eu quero só focar um pouco mais em alguns lados educacionais, então vamos lá. Posso ir? Pode, tá certinho. Pelo menos a informação que eu tenho aqui tá tudo certo. Tranquilo. Bom dia, senhores. Meu nome é Alexandre Borges. Vamos para mais uma palestra. Essa palestra não é uma palestra completamente nova, não é essa a ideia. A minha ideia esse ano é focar em um determinado aspecto sobre malware analysis e reverse engineering. Bom, eu tenho alguns pontos para compartilhar, é uma palestra um pouco técnica, mas é bem tranquila mesmo, tá? Então vamos tentar fazer isso de forma rápida aqui. Bom, a palestra basicamente é dividida em 4 partes, uma introdução rápida ao assunto de malware analysis, uma parte de reversing, anti-reversing e desofuscação. Essa aqui são algumas das minhas últimas talks, não estão na ordem, para ser bastante sincero, né? Embaixo tem um link para uma Overview Tool, que é uma tool que eu acabo mantendo para poder ajudar as pessoas durante o processo inicial de fazer malware profiling, então eu mantenho essa tool já há um certo tempo. E o meu ponto dessa palestra é o seguinte, eu vou falar sobre algumas questões sobre engenharia reversa, eu vou repetir algumas questões, inclusive passadas, porque muitas pessoas não puderam estar na BREC do ano passado, mas o meu foco aqui é simplesmente trazer a devida importância para o aspecto de programação. As pessoas costumam me enviar diversos e-mails me perguntando, puxa vida, Alexandre, é possível trabalhar com engenharia reversa sem saber programação ou sem programar efetivamente? Sem dúvidas é possível, não tenha dúvidas disso. Eu conheço excelentes profissionais que trabalham com engenharia reversa e eles não são programadores, eles têm noções de algumas linguagens e são excepcionais, eles trabalham otimamente bem, mas essa questão ela me leva a um outro ponto, né? Sempre nós estamos recebendo assim mensagens a respeito quais são as melhores ferramentas em engenharia reversa para fazer isso ou aquilo. Nós dependemos de ferramentas em engenharia reversa, sem dúvida nenhuma, que é para trazer algum tipo de atalho de tempo para facilitar a nossa visualização e principalmente o nosso entendimento. Essas ferramentas elas são públicas, por que não? Né? Elas são, de grande parte, públicas, algumas são pagas, é verdade, por exemplo, o EDAPRO é pago, mas e elas ajudam no nosso dia a dia absurdamente. Elas têm um efeito de produtividade ou até de entendimento, né, durante a nossa análise. Só que o ponto é outro, né? O ponto é, só isso é o necessário? Então, depende. Como eu já falei, muitas pessoas elas são excelentes analistas, eles fazem análise de uma hora muito bem feita, e elas são muito produtivas, inclusive, mesmo sem saber programação. Só que, quando você conhece programação em algumas linguagens, você vê que você vai notar que você consegue
resolver pequenos problemas em engenharia reversa de maneira mais fácil, e a sua compreensão do que você está fazendo de análise é muito maior, mas é muito maior mesmo. Então, assim, o meu foco dessa palestra é basicamente, ele é um replay de alguns slides interessantes, alguns slides novos, é verdade, mas o foco é qual é a importância da programação para quem trabalha com engenharia reversa, em específico, nesse caso em específico dessa apresentação, para quem trabalha com análise de malware. Então, assim, vocês imaginam, quando eu recebo um malware, existe uma série de perguntas que eu tenho que me fazer durante essa minha análise de malware. Então, por exemplo, eu recebo um sample, eu falo, puxa vida, o que é para mim interessante saber a respeito desse sample para que eu resolva o problema e para que eu entenda de fato como é efetuado, vamos dizer assim, a infecção ou qual é o grau de comprometimento dessa infecção. Quando você tem um malware em mãos, uma das primeiras perguntas que você quer fazer é para que isso serve? Né? Esse malware ele está no estado natural dele, ou seja, é um binário sem nenhum tipo de ofuscação, ou nós temos um binário que ele está de alguma forma ofuscado, ou está principalmente empacotado. Esse binário ele faz comunicação provavelmente vamos dizer assim, com o autor desse malware. Então, nós tentamos descobrir qual é o C2 que está envolvido aqui. Então, quer dizer, são diversas perguntas, né? Nós temos a pergunta qual é o C2 que tem ali, ou seja, qual é o canal de comando e controle que está comunicando de uma forma ou com outra com o autor desse malware. Esse binário ele tá ou não empacotado? Uma outra questão que é óbvia quais são as funções que estão envolvidas? Geralmente, binários um pouquinho melhores feitos, ou grande parte das funções são todas resolvidas dinamicamente. Então, a questão quais são as funções e quais são as DLLs envolvidas? Strings, obviamente, strings para quem faz análise de malware é uma grande referência. Então nós tentamos procurar strings justamente para quê? Justamente para que nós tenhamos uma referência em que parte nós estamos desse código. Só que binários novos ou samples novos, eles têm uma característica muito interessante. Nos dias atuais, os nossos adversários já sabem quais as técnicas que nós vamos usar, eles já sabem que nós vamos usar máquinas virtuais para análise, ele já sabe que nós vamos usar um debugger, ele já sabe que nós vamos usar, por exemplo, um software para fazer engenharia reversa como um AIDA Pro ou um Ghidra, mas então eles já se antecipam a isso e usam técnicas antiforenses para isso, usam técnicas anti-VMware, por exemplo, acho que alguém se lembra, há algum tempo atrás eu dei uma apresentação onde eu implemento em C# uma técnica anti-VMware ou anti-virtual machine facílima, onde eu escrevi um código em C# que faz a verificação de temperatura. Então, olha que interessante, você não tem instrumentação de temperatura dentro de máquinas virtuais. Então, o meu código basicamente fazia o quê? Ele checava por instrumentação de temperatura, se ele não achava nada, era porque ele estava numa máquina virtual e o código parava. Se ele achava algo, ou seja, se ele achava algum tipo de informação ligada à instrumentação de temperatura, ele sabia que estava em uma máquina física e com isso ele prosseguia. Existe então uma série de técnicas hoje que são usadas por autores de malwares e essas técnicas visam uma única coisa, tornar a nossa vida muito mais difícil para que a gente consiga entender de fato esse binário e possa tomar ações mais sólidas, né? Então, assim, quando você trabalha com engenharia reversa, em específico análise de malware, as ferramentas vão nos ajudarem muito nesse aspecto. Mas vocês vão entender que a programação é vital. Você saber programar em diversas linguagens acaba sendo vital para que você consiga passar por alguns obstáculos. E é claro, nós temos uma lista de, vamos dizer assim, de packers e técnicas para poder desempacotar esses packers. Então, por exemplo, nós já sabemos quais, vamos dizer assim, quais são as receitas ou quais são os métodos para fazer uma detecção e principalmente um desempacotamento de algum sample. Mas é claro,
ameaças sofisticadas não usam packers comuns. Aliás, elas sequer usam packers públicos às vezes. A maioria delas usam, por exemplo, são ameaças híbridas, o qual parte do código roda em userland e outra parte roda em kernelland. Alguns malwares hoje, eles comprometem a plataforma, que são, no caso aqui, de bootkits. Então você vai ver malwares infectando BIOS ou UEFI. Isso é muito comum. Hoje, diferente do passado, hoje que eu falo é de coisa assim de 8 anos para cá, 10 anos para cá, muitos malwares usam exploits de zero days dentro deles, justamente para poder ter acesso a uma infraestrutura que usualmente ele não teria. Então, assim, é muito fácil para muitos malwares eles simplesmente bypassar diversos tipos de proteções que nós usamos e fica literalmente abaixo do radar. Isso é muito comum. A questão de C2, de comando, de comando e controle, é também crítica, porque assim, malwares comuns eles fazem uma comunicação periódica e intensa com o autor, mas malwares mais sofisticados, não, eles se comunicam pouquíssimas vezes, às vezes até uma vez por semana com o seu autor, ou seja, é muito difícil você localizar os beacons dessa comunicação. Nos dias de hoje, a gente usa muito análise de memória para poder fazer uma espécie de um profile de um malware e conseguir entender ele um pouco melhor. Aliás, até antes disso, até detectá-lo. E é claro, alguns malwares, eles simplesmente já usam técnicas antiforense na memória para justamente impedir que você faça um dump desse sample da memória e faça uma análise com ele já desempacotado, ou pelo menos um pouco mais, vamos dizer assim, limpo. Então, a história aqui existem diversas técnicas para tornar a nossa vida mais difícil. E você vai ver que você perde muito tempo para contornar essas técnicas, para tentar lidar com elas. E, às vezes, saber programação bem em diversas linguagens, usando até diversas features e frameworks, ajuda bastante. Aliás, automatiza, né, vamos dizer assim, todo aquele seu procedimento que você faria manualmente, de maneira, né, para ficar um pouco mais rápido essa análise. Eu tenho packers hoje que atuam sobre código nativo, um monte de packers, aqui tem alguns, né, aqui nesse slide. Eu tenho packers que atuam em cima de código .NET, aliás, eles são packers mais ofuscadores. Eu tenho packers hoje que atuam em Android, aliás, existe uma série deles que sequer são documentadas. Então, sim, mas muitos desses packers, nós conhecemos as técnicas, a gente sabe mais ou menos como lidar com elas. No caso de packers em .NET, puxa, eles sempre fazem as mesmíssimas coisas. Eles tentam fazer ofuscação, né, do fluxo de controle, eles tentam inserir uma série de códigos que são inúteis, eles tentam fazer uma renomeação de métodos, campos, de namespaces e por aí vai. Eles tentam sempre que possível não deixar nenhum tipo de string em texto plano. Eles tentam sempre, ou quase sempre, fazer algum tipo de ofuscação de referência cruzada. Então, assim, esses packers quase que sempre agem da mesma forma. E isso não torna a nossa vida mais fácil. Pelo contrário, continua sendo uma complicação você fazer a desofuscação e o unpacking desses samples. Para código nativo talvez até um pouco mais fácil em alguns aspectos, porque nós já sabemos quais são as system calls ligadas à memória que esse packer ele pode usar. Eu até listei algumas aqui embaixo em amarelo, né? Então, claro, nós sabendo quais são as system calls, a gente vai tentar, usando um debugger, colocar alguns breakpoints e tentar extrair esse malware desempacotado da memória, justamente para que nós não tenhamos o trabalho manual, entre aspas, de fazer isso, né, de fazer esse tipo de coisa. Em alguns casos não é possível você usar um
debugger e fazer isso. Existem diversas técnicas para tornar também a nossa vida mais difícil aqui. Nesse caso, às vezes, é mais fácil você rodar um malware e tentar extraí-lo da memória. E nesse caso, você pode usar o Volatility, por exemplo, né? Então, você roda um malware, deixa ele rodando dentro de um ambiente sob controle seu, você vai lá, você faz um dump dele da memória, reconstrói a import address table facilmente, e aí você já tem um malware mais ou menos o que analisável. Então aqui nesse slide eu coloco lá embaixo os dois comandos típicos, né? Ou seja, a gente usa um procdump para fazer um dump da memória e a gente usa um ipscan, que é justamente para fazer a reconstrução, vamos dizer assim, dessa import address table. Então, nesse caso específico, o ipscan ele vai me gerar um código que em IDC, que eu vou levar isso, né, em IDAPy, não, minto, em IDC, que eu vou levar isso para dentro do IDAPRO, eu vou rodar esse código, ele vai fazer a reconstrução, ou pelo menos o remarcamento de todas as funções ligadas à import address table. Só que assim, como eu já falei, strings para nós é uma grande referência. Nomes de funções também é uma grande referência. Nós nos guiamos por isso enquanto fazendo análise de malware. Só que tem muitos samples que isso não funciona. Exemplo, esse sample aqui. Se você olhar esse sample inteiro, praticamente não tem strings legíveis. Se você tentar usar ou ver a lista inteira de strings, seja em ASCII, seja em Unicode, simplesmente você não vai achar nada. As strings foram completamente codificadas, ou seja, elas foram ofuscadas de alguma forma. Pior ainda, você não acha nome de funções. Você não tem nome de funções, você não tem nomes de DLLs, e a pergunta é, como que eu faço análise de um código desse? Se você olhar o código, como por exemplo aqui eu estou dando apenas um screenshot, se você olhar o código, você vai ver diversos truques antiforenses no meio. Isso é muito comum, né? Truques usando exceções e por aí vai, né? E aí você tem que procurar exatamente quais as funções que estão ligadas o quê? A criptografia, a ofuscação dos nomes das DLLs e principalmente dos nomes das funções. Quando você acha a função, nesse meu caso aqui, eu renomeio ela. No caso aqui, essa minha última função aqui, com um quadrado em amarelo em volta. E eu vou fazer uma análise dela um pouco, né, um pouco melhor. Nesse meio do caminho, você vai ver uma série de técnicas anti-debugging. Né? São técnicas antigas, mas que continuam funcionando muito bem. Ou seja, se você for usar um debugger para fazer análise desse código, você vai ter problema. Por quê? Porque simplesmente você vai ter que desarmar essas armadilhas para que você siga em frente. Bom, indo ao nosso ponto, então eu consigo localizar o que? A função que faz exatamente o que? Essa ofuscação do nome das APIs usadas pelo que? Das APIs usadas pelo malware. E é muito interessante, porque nesse caso o autor pensou bem, ele falou, puxa vida, como todo mundo tenta se guiar por strings, por nomes de DLLs e por nomes de funções, ou seja, de APIs do Windows, eu vou fazer o quê? Eu vou ofuscar. Você fazendo uma análise rápida, você acha até uma jump table, ou seja, basicamente é uma tabela que vai me fazer que tem diversas entradas, onde cada entrada faz um jump, para um pedaço de código que faz exatamente a desofuscação do nome da DLL para que depois seja para que depois seja usado para desofuscação do nome de cada uma das funções. E aí você vai achar alguma coisa como está no meio aí da sua tela. Ou seja, o autor aqui usa uma série de sequências de hexas, no caso aqui são 5 sequências, que nesse caso em específico é o nome da DLL ofuscada. Então, olha que interessante. Eu já estou usando uma tool que é uma tool profissional, a IDAPRO, para fazer exatamente engenharia reversa. Só que nesse caso específico, a tool em si não me ajuda nada. Por quê? Porque eu simplesmente tenho uma série de códigos em hexa que representam o nome da minha DLL,
e simplesmente eu não tenho como, usando apenas o AIDA Pro, desofuscar isso. E aí você vai encontrar uma extensão desse código e você precisa ler o código e fazer o quê? Pegar esse código e tentar fazer um script em qualquer linguagem ou um código em qualquer linguagem que você conheça para justamente fazer essa desofuscação automática. Então, eu dei aqui um exemplo. Eu peguei esse código desses dois slides e transpus ele. Só que para fazer isso, eu fui olhar qual é o número de entradas no meu switch case. E olha que interessante, eu tenho diversos jumps para diversas partes de código, onde cada um desses jumps me leva a um trecho de código, onde esse trecho foi feito para desofuscar uma DLL específica. Então, olha que problema aqui. Esse código, ele usa... Veja, esse malware, ele usa sequências de códigos diferentes para ofuscar nomes de DLLs diferentes. Então, nesse caso, eu tenho que fazer o quê? Diversos pequenos trechos de código para desofuscar de diversos nomes de DLLs diferentes. Se você olhar, então eu preciso pegar aquele trecho de código, fazer uma transposição para uma linguagem qualquer e desofuscar a DLL. Voltar lá, pegar o próximo trecho de código, fazer esse mesmo processo, que é meramente uma adaptação, e desofuscar mais uma DLL. Então, olha como é difícil nesse caso. Eu não posso fazer um único código para desofuscar todas as DLLs. Eu tenho que pegar e fazer pequenos trechos de código para desofuscar nomes de DLLs diferentes. E aqui eu transpus isso. Ou seja, eu peguei aquele código que estava ali em assembly, passei para Python, no caso aqui, e eu simplesmente eu faço com que esse meu trecho de código desofusque exatamente aquelas minhas sequências de caracteres em hexa que nós vimos lá atrás. Nesse caso em específico, eu descubro que essa DLL é a kernel 32. Aí eu tenho que pegar esse código, fazer uma adaptação e voltar lá. Note, dá trabalho. Mas sem isso, eu sequer conseguiria passar. Puxa, Alexandre, mas não tem nenhuma maneira de fazer isso de maneira automatizada, sem ter que codificar? Nesse caso em específico, nem sempre isso é possível, mas nesse caso em específico, você poderia usar, por exemplo, o Floss. O Floss é um programinha da FireEye que faz exatamente isso. Ele faz emulação do que de código, e nesse caso, durante essa emulação, ele consegue trazer o nome das DLLs ou até o nome das funções envolvidas. Nesse caso em específico, ele funciona otimamente bem, mas não é sempre que isso acontece. Então, se vocês olharem na minha última linha aqui, eu estou rodando Floss, justamente para que o meu Floss ele me gere uma saída em IDAPython, e eu rode esse script dentro do AIDA Pro, e esse meu script ele vai comentar em todos os pontos do código qual é o nome da DLL que está envolvida com aquele trecho de código. Então, olha que interessante aqui. Eu rodo o Floss, ele me traz por emulação todas as minhas DLLs e nomes de funções envolvidas. Ele me traz um script para isso, eu levo esse script dentro do AIDA Pro e eu rodo, e olha que interessante, o Floss, nos trechos que eu tinha preocupação, ele simplesmente ele vai me fazer um comentário, o seguinte, olha, aqui, esse trecho, ele está se referenciando ao nome de uma DLL em específico, que nesse caso aqui é a mesma kernel 32. Mas note, isso porque nós temos o Floss para esse caso em específico. E quando nós não temos? É claro, você pode também escrever plugins em AIDA. Então aqui, isso é uma coisa muito comum. Ou seja, você usando o AIDA Pro SDK, você escreve um plugin justamente para automatizar uma tarefa repetitiva.
A gente faz isso muitas vezes durante uma análise, ou durante até o seu ano, você vai escrever diversas vezes novos plugins, novas adaptações, para que você resolva problemas pequenos. Nesse caso, então, aqui, olha que interessante. Eu te mostro como você configurar o seu Visual Studio para você desenvolver plugins em AIDA Pro. Então, aqui eu coloco slides passo a passo aqui, eu não vou ficar te comentando esses slides, porque já é o suficiente, as minhas notas ali. E aqui tem um plugin, só que veja, agora, ao invés de usar Python, eu estou usando C. E aqui eu estou escrevendo um plugin extremamente simples, que é para achar, exemplo, URLs dentro de um binário. Eu não precisaria de um plugin para fazer isso, mas aqui é apenas para provar o quanto que a programação pode lhe ser útil. Então, nesse slide e no próximo, eu comento ponto a ponto desse meu código, do que eu fiz, justamente o quê? Para que o meu código ache URLs dentro de samples de malware. Basicamente, a linha-chave é essa última linha, onde tem o quê? Uma expressão regular. Então, veja, a valia de se aprender a programar é exatamente essa, é você poder ter diversas ferramentas que ao seu alcance, onde você escreve a ferramenta como você quer, visando um problema em específico. Nesse meu caso aqui, eu escrevi a ferramenta na ordem aqui, então aqui eu tenho o plugin, o primeiro slide, o segundo slide, o terceiro slide, e esse plugin ele vai ser ativado quando der um Alt-C, só isso. Quando der um Alt-C, ele vai fazer um search dentro do meu código do malware, no caso aqui, e vai tentar encontrar o quê? URLs. Como vocês veem aqui, ele encontra as URLs perfeitamente, ou seja, abri o meu sample no AIDA Pro, dei um Alt-C, na parte de baixo aqui, ele encontra as URLs. É um dos plugins mais fáceis possíveis de serem inscritos, mas a ideia é focar o porquê você deve aprender a programar. É claro, malwares mais sérios têm técnicas antivírus mais sérias, sempre isso. Por exemplo, você vai ver que malwares como Arxan, Agile, Temida e outros mais usam técnicas incrivelmente mais complexas, né, para tornar a sua análise muito mais difícil. Esses malwares são focados grande parte do tempo em código em 64 bits, né? E se você pegar um malware e tentar olhar dentro dele logo de cara, você vai ver que a import address table não tem muitas não tem muitas funções ou DLLs, são import address table extremamente curtas. Por quê? Porque exatamente esses malwares atuaram para ofuscar o máximo possível de informação, ou seja, ele esconde todas as informações possíveis para que tudo seja feito dinamicamente, só que não é só isso. Obviamente, eles vão ofuscar todas as strings, esses caras vão fazer check de integridade de memória, ou seja, se você tentar fazer um dump desse malware da memória, você não vai conseguir, por quê? Porque o malware na memória, ele não está completamente aberto. E esses tipos de packers, eles fazem o quê? Eles simplesmente têm todo o código em memória empacotado, eles desempacotam algumas linhas de código, executam e depois eles voltam a codificar essas linhas de código. Ou seja, se você tentar fazer um dump da memória, você não vai ter um dump completo do seu sample, e sim apenas uma parte deles. Esses caras fazem uma série de checagens de checksum, então se você tentar fazer alguma alteração na memória, você não vai conseguir. Por quê? Porque eles tentam fazer checksum de diversos trechos críticos. Se você alterar algum desses trechos críticos do malware na memória, mesmo colocando um simples breakpoint, você vai ver que ele simplesmente para e sai. Então existem diversas técnicas nesse sentido. É claro, vai haver uma série de instruções pushes, porque eles lidam com manipulação em stack, vai ter uma série de
instruções fakes, um monte de código que não tem serventia para nada, vai ter um monte de reordenação de código, ele vai usar técnicas como o code flattering, que eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, e é claro, técnicas anti-debugger, anti-VM, por aí vai. Tá aqui um code flattering aqui, no caso, isso aqui é muito comum, né? O malware ele simplesmente busca a sua instrução, chama um decoder para essa instrução, e em cima de cada instrução virtualizada, nesse caso, ele simplesmente chama o que? Uma de dispatcher function específica para tratar e para decodificar aquela instrução. Então, nesse caso, eu tenho um malware que ele usa instruções virtualizadas, então não são instruções abertas em x86, ele busca essa instrução, decodifica ela, chama um dispatcher para ela, e aí sim ele vai executar essa instrução, vamos dizer assim, no modo, entre aspas, x86. Uma maneira um pouco mais, vamos dizer assim, específica de ver isso é esse slide. Quando você pega códigos que estão com instruções virtualizadas por packers avançados, você vai ver muitos arrays. E nesse caso você vai ver que eu tenho de diversos arrays com índices, onde cada índice vai me levar a uma instrução codificada. Essa instrução codificada ela é decodificada. Depois, tendo esse opcode, ele me aponta para um ponteiro de função e finalmente eu vou ter um handler que vai executar a instrução em si. Então, ou seja, esse processo é um processo um pouco mais complexo. Então, quando você pega um código ofuscado por um packer avançado, o ponto é o seguinte: esses packers avançados, todos eles usam instruções virtualizadas. E é claro, em um dado instante, ele faz a transição do mundo x86 ou x64 para instruções virtualizadas. O difícil é você achar em que ponto que ele faz isso, ou seja, em que ponto que ele passa de código nativo para código virtualizado e vice-versa. Você vai ver que em grande parte desses casos, você vai ver que os epílogos e prólogos das funções não estão, vamos dizer assim, virtualizados. Então é uma referência que você tem para tentar lidar com esse tipo de código. Nem tente abrir isso no AIDA-Pro. Por quê? Porque você não vai conseguir. No AIDA-Pro, você vai ver um monte uma massa de dados sem qualquer tipo de sentido. Por quê? Porque as instruções em assembly não são assembly x86 e nem x64. São, em grande parte, instruções do que estão ligadas ao código da máquina virtual usada exatamente o que? Pelo atacante. Então, ou seja, você não vai entender absolutamente nada. Você vai ver que, às vezes, eles sequer concentram as instruções em um único lugar. Eles simplesmente fazem o quê? Você não vai achar um bloco de instruções sequenciais. Você vai achar diversos blocos de instruções espalhados pelo malware. Em diversos casos, você vai tentar achar funções importadas e você não vai ver nada. Você vai ver apenas um monte de zeros lá, um monte de nops. Essas instruções são resolvidas, ou essas chamadas são resolvidas dinamicamente. Então, ou seja, o packer em si, mais tarde, ele altera esse código e ele resolve as funções dinamicamente. Você vai ver que muitas vezes a própria import address table ela pode até não ser vamos dizer assim, não ser totalmente ofuscada, mas vamos dizer assim, as referências que esse malware usa para funções dentro dele não são endereços absolutos, e sim são endereços relativos, né? O que torna um pouco mais difícil. Obviamente, se tiver que usar alguma API, grande parte delas estão em hashed, ou seja, você vai ter que fazer alguma técnica de desofuscação dessas APIs, ou seja, reverter, ou seja, tentar achar qual é a string relativa àquele hash que você está vendo.
Mais curiosamente ainda, grande parte desses malwares não virtualizam todas as instruções em x86. Quando você abrir o código, parte das instruções vão estar sim em x86 e parte vão estar o quê? No código da máquina virtual dele. Então é difícil você ficar tratando com isso, ou seja, parte você vê bem, ou seja, você entende bem e outra parte você não entende. Existe uma série uma série de técnicas para simplesmente você não ver o código da função em si, ou seja, naquele ponto que você está fazendo a procura. Esse código ele é copiado para um outro lugar, que dinamicamente, né, mais tarde, ele vai ser trazido para a função, ele vai ser trazido para o malware para que ele seja usado. Existem diversas técnicas, né? Você vai ver uma série, ou seja, então nós, quando estamos fazendo esse tipo de análise, nós precisamos fazer o que? Procurar quais são os handlers que vão tratar com as funções que não são virtualizadas. Nós tentamos pegar todas as instruções virtualizadas e tentar fazer uma espécie de uma divisão, tipo assim, quais instruções são jumps condicionais, quais instruções são jumps incondicionais, quais instruções fazem acesso à memória e por aí vai. É difícil, é um trabalho extremamente cansativo. Então, note, às vezes a ferramenta por si só não vai te trazer uma resolução disso. Você vai precisar usar outras técnicas, outras ferramentas e principalmente ter um entendimento um pouco melhor de como essas coisas funcionam. Como eu já falei, aqui um dos pontos chaves é tentar entender a transição, aonde que o código faz a transição de x86 para mundo virtualizado e vice-versa, né? Isso é muito crítico. Muito mais ainda, né? Você vai ter que às vezes, que decodificar pequenos trechos de código, ou seja, dentro daquele código virtualizado, eu tenho pequenos trechos de códigos comprimido ou, às vezes, codificado. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer alguma técnica para poder enxergar um pouco melhor esse código ou aquele trecho que eu não consigo entender. Esses packers avançados usam outras técnicas, usam constant unfold, eles usam uma série de ofuscações, eles abusam de funções inline, técnicas anti-VM, um monte de código ali que não tem qualquer tipo de valia. O código é fortemente duplicado, então às vezes você acha 2, 3 trechos inteiros de códigos iguais, apenas para tornar um pouco a sua vida mais difícil aí. Tem uma série de questões de reendireção, e é óbvio, técnicas antiforenses como anti-debugging, anti-VM e por aí vai. Usam técnicas como o predicate, ou seja, são condições de falsas decisões que eu já vou mostrar, usam diversos artifícios de polimorfismo, então assim, é bem complicado você fazer análise. Aqui tem um trecho de código em C, que eu já mostrei antes. É um código simples que basicamente ele é um loop, é um código de execução linear, né? Se você abrir esse código dentro do AIDA-Pro, é muito fácil. O entendimento é fácil, porque os blocos estão mais ou menos bem organizados, né? Afinal, você está usando uma ferramenta profissional para isso. Agora, quando você aplica técnicas, por exemplo, como o Code Flattening, ele pega esse código que era que tinha uma execução linear, e ele literalmente ele faz uma execução multi-branch, ou seja, aquele mesmo código simples pode se tornar alguma coisa mais complexa. Só que assim, você imagina, se um código simples assim, com uma execução linear muito simples, pode ficar assim, vocês imaginam um código bem mais complexo quando eu aplico técnicas de ofuscação, né, como Code Flattening. Então, por exemplo, aqui eu estou usando o Obfuscator WVM, eu te mostro como fazer a instalação aqui, passo a passo, também bem tranquilo, e aqui em azul claro eu te mostro quais as transformações que eu posso aplicar usando esse cara. Então eu posso aplicar transformações de Code Flattening, eu posso aplicar transformações de substituição,
ou mesmo ainda o Peak Predicator. Então, ou seja, é para vocês entenderem que, veja, eu tenho tools para fazer isso. Então, ou seja, o autor do malware tem uma série de tools que ele pode usar para fazer esse tipo de, vamos dizer assim, de ofuscação, sem recorrer a nenhum tipo de técnica manual. Mas você talvez não tenha essa mesma liberdade. Então, ou seja, outro caso aqui, você pode usar Tigris. Tigris é um cara muito mais, vamos dizer assim, é um ofuscador, ou é muito mais moderno, muito mais avançado. Eu te mostro aqui como instalar o Tigris passo a passo, é bem tranquilo. E olha que interessante, é a mesma função em C, com uma execução linear, completamente linear. A única diferença aqui é que eu faço uma referência ao header do Tigris, ou seja, eu vou usar Tigris aqui o que? Mais tarde para poder fazer a ofuscação. O Tigris ele tem uma série de transformações. Nesse caso em específico, em rosa, que eu estou usando uma ofuscação, usando o que? Técnica como Code Clearing. Mas eu posso usar outras muitas técnicas. Da mesma forma, tá aqui, ó, técnicas infinitas. Eu tenho diversas técnicas que eu posso pegar um código e ofuscar ele usando o Tigris. E é extremamente difícil de você o quê? Fazer depois a análise. Por quê? Porque você vai ter que fazer toda a engenharia reversa desse processo. Então, nesse caso, aquele código extremamente simples aqui, que era basicamente o quê? Um loopzinho, se torna o quê? Alguma coisa um pouco mais complexa. Agora, note, de novo, se para algo tão pequeno assim, você já tem o quê? Uma saída mais complexa aqui, imagina quando você tem um código grande, um binário grande de malware, é óbvio, você pode ter ofuscações terrivelmente difíceis aqui. Então, notem, esse trechinho pequenininho aqui desse loop vira no Tigris, após a aplicação de uma transformação nele, 2 slides de código. É o mesmo código, meramente ofuscado. No AIDA Pro, se torna muito mais difícil você ver esse código, porque, notem, aquela visão simples que eu tinha de poucos blocos, vira uma visão muito mais complexa do mesmo código com Tigris aplicado. Eu posso usar técnicas aqui, que nem como essa daqui, que é simples, que é muito simples. O Predicator, ou seja, nesse caso, notem as 3 funções em vermelho. Um simples XOR EAX e EAX me gera simples 0, ou seja, EAX nesse caso é 0. Só que embaixo eu tenho o quê? 2 jumps, um jump se 0 e um jump se não 0. Mas como EAX é sempre 0, obviamente ele só vai pegar o primeiro jump. O segundo jump nunca é pego. Mas note, está aí unicamente para o quê? Para te confundir. É uma técnica muito simples para gerar algum tipo de confusão. Então, embora eu tenha 2 linhas de jump aqui, na prática, só uma delas é pego. Notem também que há uma técnica anti-disassembly muito fácil aqui, um simples jump para o meio de uma instrução. Então, ou seja, a última instrução desse slide não existe. Veja, ela não é assim. Por quê? Porque, no fundo, o primeiro byte dela é só dado, e do segundo em diante é código. Então eu teria que no AIDA Pro editar esse trecho, ou seja, undefinir esse trecho e apenas definir como código apenas do segundo byte em diante. Então certamente nesse caso a última instrução seria diferente. Aqui é uma técnica de Call Stack Manipulation muito fácil, né? Nesse caso, basicamente as instruções em azul claro não estão sendo executadas. Esse return no meio, né, do código aqui não é um return em si, ele é meramente um jump para a última linha em vermelho. E aí sim, a última linha em vermelho faz o quê? Um jump para o local certo, né, da minha execução. Aqui são alguns pedaços ou trechos de código que eu tentei comentar o máximo possível. Isso aqui é uma técnica trivial né, e nesse caso esse código somente roda em Windows 7. Ele foi feito para não rodar em Windows 8. Aqui ele usa o quê? Ele usa uma sequência de funções e interrupções para ter essa certeza. Eu comento aqui passo a passo. Por isso que eu falo, avalia de você saber programar para que você entenda o que está acontecendo em um código. Ou seja, as ferramentas são vitalmente importantes, mas você ter um skill de programação te ajuda bastante. Esse aqui é um outro trecho.
Geralmente as pessoas batem o olho nesse trecho de código e falam que aqui não tem nada de importante ou nada de relevante durante a análise de um malware. Mas se você olhar, eu fiz diversos comentários aqui. Entender o que esse trecho faz é vital para que você entenda qual é o propósito desse malware. Então, onde muitos analistas apenas bateriam os olhos e falam assim, aqui não tem nada de relevante para a minha análise, se você prestar bastante atenção, tem muita coisa relevante aqui. O número de informações aqui é altíssimo, mas muitos analistas meramente olham as chamadas de funções, que são essas que estão em lilás aqui, de APIs, e falam, aqui não tem nada sério. A mesma coisa aqui, é meramente um trechinho de código que está lidando com serviços. Aí você fala assim, Alexandre, eu já sei. Basicamente ele está registrando algum tipo de serviço ou de handler para ele. Mas não é tão simples assim. Se você olhar o código e fizer uma análise um pouco mais criteriosa, você vai ver que não é tão simples assim. Então, esse é o valor que eu dou para as pessoas aprenderem a programar. É vital, porque senão você passa por esse código e simplesmente você acha, aqui não tem nada de relevante. Existem outras técnicas antiforenses? Existe um monte. Então, aqui eu vou repetir algo que eu já disse em uma outra palestra. Como que eu desofusco o código? Existem N técnicas. Aqui, evidentemente, eu vou usar um caso simples e educacional, mas você pode tentar pesquisar e repetir a mesma coisa. Esse caso é clássico. Eu uso Metasm. Então, exemplo, eu tenho o código em verde. O código em verde ofuscado uma vez me leva a esse em rosa no estágio 2. Buscado mais uma vez me leva ao código em roxo no estágio 3. E ofuscado uma terceira vez, ele me leva ao quê? Ao código em vermelho no estágio 4. O código em verde é exatamente igual ao trecho de código em vermelho. Ou seja, todas essas linhas de assembly em vermelho são exatamente as mesmas, ou seja, é equivalente ao que a simplesmente uma mera instrução em verde, add, EAX e CX. Então, o ponto é, como que eu consigo sair do estágio 4 para ir para o estágio 1? Aí você fala assim para mim, puxa, Alexandre, isso daqui é só eu usar algum tipo de ferramenta. Não é verdade. Por quê? Porque para você lidar com alguns frameworks mais avançados, você vai ter que saber programar. Caso contrário, você não vai conseguir usar esse framework. Então, exemplo aqui. Nesse caso, eu estou usando o Metasm, que trabalha com Ruby. Então, você é obrigado a saber Ruby. E o Metasm, nesse caso, é excelente, porque ele é um disassembly, assim, por aí vai. Eu consigo usar ele para fazer esse tipo de manipulação de código e trazer o quê? Do estágio 4 em vermelho para o estágio 1 em verde. Como que eu faço isso? Instalo o Metasm, aqui tem o passo a passo que é trivial para ser feito, e eu fiz o quê? Eu peguei aquele estágio em vermelho e fiz um código onde logo de cara eu já coloco o seguinte, o que eu quero fazer de desofuscação. Então, notem, aqui eu consigo fazer o quê? Aqui eu estou descrevendo o código inteirinho em vermelho para que o Metasm me faça depois uma desofuscação e espero me leve aquele trecho de código em verde. A última linha eu adicionei, que é justamente para me dar um tipo de referência e tornar o que? A minha análise mais fácil. Mas basicamente aqui é o mesmo código transposto. Então notem, eu escrevi um código aqui em Ruby, usando uma série vamos dizer assim, de funções do próprio Metasm para fazer isso. É claro, eu te comento aqui passo a passo, né? Então, cada trecho importante está comentado. Esse código não é tão grande, ele tem aqui só esses dois slides, e basicamente ele tenta fazer uma espécie de um backtracing aqui, para tentar fazer a decodificação daquele código, ou daquele trecho de código em assembly. Quando eu executo isso em Metasm, logo de cara eu já mostro qual é
o código em questão. Então, nesse caso, qual é o trecho de código que eu quero fazer a desofuscação. E depois ele vai me mostrando a execução passo a passo e me trazendo o contexto de stack que eu estaria vendo na execução desse código. Nota, ele não está executando o código, ele está emulando a execução desse código. Então, trecho, ou seja, passo a passo aqui, ele vai me mostrando instrução a instrução. Então, as instruções aqui eu marquei o quê? Com um quadrado em vermelho em volta. Passo a passo, ele vai me fazendo isso. E olha que bacana. No final da história, eu tenho que todo aquele código é equivalente a EAX plus ECX. Ou seja, ele me fez a desofuscação de maneira simbólica. E ainda de quebra, eu inseri no código para que ele me mostrasse quais são as instruções efetivas. Então, olha que interessante. Eu não teria como fazer isso se eu não soubesse programação. Então, é claro, para grande parte dos malwares, eu não preciso usar esse tipo de técnica. Mas para malwares um pouco mais sofisticados, além do conhecimento sobre sistemas operacionais, além do conhecimento sobre security, além do conhecimento de reversing e diversas tools de reversing, eu tenho que saber programar. Miasm é a mesma história. Eu posso usar um outro framework, como o Miasm, que é tão poderoso quanto, para que eu faça a mesma desofuscação. Só que nesse caso, olha que interessante. O Miasm é um framework que eu gosto bastante. Ele faz uma série de ações que são poderosíssimas. Também, basicamente, ele atua como um assembly e disassembly. Só que, novamente, da mesma maneira que nem o próprio Metasm, o Miasm eu também consigo fazer emulação de código. Se eu emulo, eu posso desofuscar. Então aqui eu te mostro passo a passo como instalar o Miasm. Tá aqui, os slides, né, estão postos para isso, para te mostrar esse passo a passo. Aqui eu testo, eu sempre faço isso depois que eu instalo o Miasm, eu testo ele para ter certeza que de fato a minha instalação está funcionando. E só que nesse caso, como eu tinha um trecho de código em assembly, eu tenho que pegar esse trecho de código, colocar ele em um binário para depois usar o próprio Miasm para fazer a desofuscação desse binário. Aí entra um outro cara chamado de Keystone Engine. O Keystone, basicamente, ele é um assembler, né? E nesse caso, então, eu estou te mostrando aqui como instalar o Keystone, passo a passo, é muito fácil, né? E aí, olha que interessante, novamente o valor da programação. Nesse caso, eu estou programando em C. Então, eu peguei aquela minha sequência de assembly daquele estágio 4 que estava em vermelho e eu coloquei aqui. Ou seja, eu estou fazendo uma definição aqui de uma macro chamada Borges, que ela é exatamente equivalente àquela sequência de código que eu quero fazer a desofuscação. Usando as funções que o Keystone me oferece, né? Então, basicamente, eu crio uma engine, eu faço o assembly dessas funções, dessas instruções que estão aqui de assembly, né, em assembly, e eu vou fazer o quê? E eu vou salvar isso em um arquivo. Então, ou seja, eu faço essa operação de assembly e eu vou salvar isso em um arquivo. Então, notem, criei aqui um makefile simples, rodo esse executável, ou seja, compilo ele, rodo o executável, ele vai falar o seguinte, olha, aquela sequência que você colocou instruções assembly dentro desse programa em C ligado ao Keystone, exatamente essa sequência o que aqui em hexa. Então eu faço o que? Salvo isso em binário, com isso eu tenho o binário pronto. Vou no AIDA-Pro, confirmo ou seja, faço o reversing disso, eu confirmo que exatamente esse binário ele é equivalente às instruções em assembly que eu coloquei dentro do Keystone, que são as mesmas instruções do estágio 4 que eu quero fazer a desofuscação. E aí,
usando Python, ou seja, mais uma linguagem. Usando Python, eu faço o quê? Eu escrevi um código em Python rapidamente aqui, usando o Miasm, e usando o quê? Para pegar esse binário, fazer uma emulação dele. Se você olhar, eu comentei passo a passo aqui, existe, claro, uma série de informações que você deve saber sobre engenharia reversa, mas eu faço exatamente isso. Eu pego o quê? Eu pego, então, a saída que me gerou o meu keystone, que é um binário, usando o Python, o quê? Eu vinculo isso às funções do Miasm e eu consigo fazer a emulação simbólica nesse caso. Então, notem, rodo o que eu rodo esse script, o Miasm, da mesma forma, ele faz o quê? Ele vai executar passo a passo das instruções em assembly de dentro desse binário, e a saída é muito longa, e lá no final, ele vai me trazer exatamente o que eu estava procurando, ou seja, toda aquela sequência em assembly é exatamente uma soma, o quê? Do valor inicial do registrador EAX com o registrador ECX. Notem, eu usei programação junto com framework para resolver um problema de ofuscação. Então, a minha mensagem para essa minha ataque, que foi longa, por sinal, é exatamente isso. Engenharia reversa exige uma série de skills, né? Você tem que saber skills de diversos SOs, Windows, Linux, por exemplo, Mac, no caso, macOS, ou ainda iOS, Android, e por aí vai. Além disso, você tem que ter uma série de ferramentas que são ferramentas que vão te ajudar a tornar a sua vida mais simples, mas a programação faz com que você seja capaz de chegar em pontos mais longe, ou seja, você trate casos que são muito difíceis, onde somente as ferramentas ou somente o seu conhecimento não chegaria. Então, ou seja, eu incentivo a todos a aprender programação em diversas linguagens. Claro, eu pessoalmente, eu sou um fã de C#, de C++, e eu sei o que? Uma série de linguagens script, como Python, Ruby e por aí vai. O Go. Então, assim, eu vejo muito hoje essa questão que eu já falei no começo da talk. Muitas pessoas querem saber quais são as ferramentas que você usa para fazer o que? Análise de malwares. Existe uma série, de fato, é verdade, elas me ajudam muito. Sem elas, provavelmente eu não conseguiria fazer uma análise a tempo, mas em diversos casos como esses que eu mostrei aqui nessa talk, só as ferramentas, só o seu conhecimento não basta, você precisa saber o que? Programar, para você colocar em código aquilo que, né, junto com alguns frameworks, aquilo que você entendeu do seu malware e tentar achar soluções criativas para você passar por uma certa dificuldade, né? Basicamente é isso. Lógico, esse assunto é incrivelmente longo, é muito longo mesmo, é um assunto assim gigantesco, daria assim um curso de 80 horas, porque tem muita coisa para ser dita, mas eu acho que a minha ideia aqui foi incentivar as pessoas a aprenderem programação. Sim, ir para engenharia reversa, sim, aprender SOs muito a fundo, porque você precisa desse aprendizado, desses conceitos muito bem determinados para que você entenda como que um código executa, mas é claro, acima de tudo isso, saber programar vai te ajudar bastante, mas muito mesmo, em diversas situações complexas que você não passaria sem ter esse tipo de skill. Basicamente, eu queria agradecer aí ao Hash, né, ao Crash né, por essa talk, ele me convidou junto com o próprio Rafael, eu sou muito grato mesmo, o próprio BREC é uma conferência que eu faço enorme questão todos os anos de palestrar, eu fico muito feliz por isso mesmo, e é claro, eu gostaria de agradecer você, afinal foi um ano incrivelmente complicado para todos nós. Espero que todos estejam bem, aí, né, que todos estejam com saúde, e basicamente é isso. Aqui estão os meus contatos, e se caso alguém tiver alguma dúvida,
estou à disposição. Muito obrigado a todos. Alexandre, brigadão. Cara, palestra ótima. Vou precisar dar uma revisada em Assembly. Dureza, cara, muita coisa para ler, né? Dureza, muita coisa, cara, não dá tempo. Tem duas perguntas aqui, eu preciso que você encurte a resposta, porque a gente já passou um pouquinho do tempo, né? O Fabiano, ele está perguntando, na verdade, ele pediu para você explicar o que são essas instruções virtualizadas, né? De onde que elas vêm e se elas são instruções especificamente para virtualização. Não, cada fabricante implementa uma engine de máquina virtual. Para não deixar, né, veja, então ele pega as instruções em x86 e ele simplesmente o que ele converte essas instruções para a engine dele, que só ele sabe que só ele tem as instruções que são respectivas da engine dele. Então, cada fabricante que faz um packer tem uma engine em específica, onde essa engine usa uma série de instruções que são próprias dessa engine, ou seja, não serve para nenhuma outra engine, e como você não sabe quais são as instruções da engine e o que elas fazem, fica muito difícil você fazer análise. Exemplo, uma instrução em x86, quando traduzidas para essas engines, exemplo, para o VM Protect, gera até 4 instruções iguais em VM Protect, ou seja, uma instrução em x86 é equivalente a 4 instruções diferentes dentro da engine do VM Protect. Então, assim, isso é de fabricante para fabricante. Maravilha. Alexandre, outra pergunta, só um minuto. Estão perguntando, o Fabiano, qual a quantidade de técnicas de obfuscação? Se você consegue numerar quantas, 30, 40? São muitas. Não, eu não consigo. São muitas. Basicamente, eles tentam usar ofuscação, criptografia, né, em si, e você vai ver aí essas técnicas de virtualizações, né, ou seja, de instruções. São muitas. Você não tem, vamos dizer assim, uma lista e nenhuma receita. Cada sample que você pega, você tem que fazer uma análise de diferente e tentar entender naquele sample né, com o que você está tratando. Então, assim, não tem. Isso é muito difícil. Packers, também você tem um monte de packers, como eu já falei no começo da apresentação. Assim, e todos os dias surgem packers novos. Claro, um pouco menos para x86, ou seja, né, para o mundo Windows, né? Mas packers, por exemplo, para Android, nossa, tem um monte. Então, assim, é muito difícil você enumerá-los. E muitas vezes é até difícil para você lidar com eles. Então, assim, não sei, eu não tenho uma lista. A lista é grande, é bem grande mesmo. Alexandre, brigadão, cara. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado pela disponibilidade e pelo compartilhamento aí do conhecimento. Obrigadão mesmo. Meu caro, eu agradeço bastante. Espero aí que tenha sido assim o suficiente para todos, e desejo aí que todos os próximos palestrantes, né, deem excelentes palestras, e muito obrigado mesmo. Tenha aí um ótimo domingo. Valeu, e espero que ano que vem todo mundo junto. Espero, eu também estou ao vivo e na vida real. Exato, eu estou torcendo muito para isso mesmo. Estou torcendo muito para isso mesmo. Cara, brigadão, deixa eu chamar o outro palestrante aqui que a gente já está com o tempo estourado. Eu tenho um ótimo... Obrigado, cara. Pessoal, a palestra do Robert vai ser em inglês, então, por favor, né, se o pessoal quiser